Queremos estender as boas-vindas em mais um assunto sobre a obra do Espírito Santo e os eventos dos últimos dias. E nós queremos começar analisando a visão que Deus deu ao seu servo João, o Apocalipse, e no capítulo 6, na descrição do sexto selo. Abramos a palavra de Deus. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? João termina a descrição do sexto selo, dizendo que a manifestação da ira de Deus e do Cordeiro, com alguns acontecimentos em termos de abalos em acontecimentos na natureza. E a pergunta é: quem é que pode permanecer em pé diante da vinda do Senhor? Quando nós olhamos o Antigo Testamento, os profetas de Deus também eles vão associar, como foi visto no Apocalipse, como o dia do Senhor, o dia da sua vinda, como um dia terrível e tenebroso, e entre eles nós encontramos o profeta Joel, que o dia do Senhor vem, está próximo. E a partir daí ele vai descrever que é um dia de escuridade, é um dia de densas trevas, é um dia de nuvens e negridão, e ele vai terminar no verso 11, que o Senhor vai manifestar, e no finalzinho ele vai dizer: quem o poderá suportar? Porque grande é o dia do Senhor, e muito terrível. E no verso 31, ele vai dizer: o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aqui nós encontramos que antes da vinda do Senhor, alguns acontecimentos estarão acontecendo na natureza. E também há um outro evento que acontecerá antes da vinda do Senhor. É o que está a partir do verso 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, vejam bem, o profeta vai associar, além de nós termos uma descrição em termos de acontecimentos na natureza, ele vai relacionar que antes que esse grande e terrível dia do Senhor se manifeste, haverá o derramamento do Espírito Santo de Deus. No livro de Atos, no capítulo 2, nós encontramos a descrição de que o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes. E Pedro, ele vai mencionar a profecia de Joel, no capítulo 2 do livro de Atos. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos jovens. E vejam bem que no verso 20, ele vai mencionar novamente os acontecimentos que ocorrem na natureza. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande. E agora, ele, em vez de mencionar terrível, ele coloca a palavra glorioso, dia do Senhor. Então, o Espírito Santo, atuando na vida de Pedro, ele mencionando a profecia de Joel, faz-nos ver como transformar um dia grande e terrível em um dia glorioso. É o Espírito Santo, é o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele torna um evento terrível em um evento glorioso, cheio de alegria, cheio de contentamento, a esperança que arde no coração, um dia que o coração almeja. Uma vez, analisando e vendo que o derramamento do Espírito Santo, ele transforma um dia terrível num dia glorioso, voltemos ao Apocalipse. No capítulo 7 do Apocalipse, deveria ser a descrição do 7º selo. Mas, no entanto, há uma pausa para responder a pergunta que é feita no capítulo 6. Quem pode permanecer? Quem pode resistir ao dia da manifestação da vinda do Senhor? Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi um outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, a pergunta é: quem pode permanecer em pé diante da vinda do Senhor? E João vai responder para nós que Deus estaria segurando os 4 cantos da terra. Deus estaria controlando a fúria das nações. Deus estaria impedindo que Satanás atuasse de uma forma mais destruidora em termos de evento na natureza, até que Deus cele, até que Deus marque a vida dos seus filhos. Quando nós olhamos aqui no Apocalipse, é-nos dito também que um anjo, ele vem da nascente do sol, ele vem do Oriente, e ele vem com a missão de selar. E a pergunta que nós precisamos ter aqui em mente: quem é esse anjo e o que é o selo de Deus? Vamos responder, portanto, as 2 colocações e vamos recorrer àquilo que a serva do Senhor vai nos ajudar a entender dentro do dom profético. O mais poderoso dos anjos tem na mão o selo do Deus vivo, ou daquele que é o único que pode dar a vida, que pode gravar nas frontes o sinal ou inscrição, dizendo a quem será concedida a imortalidade, a vida eterna. Na descrição que nós vimos, é a voz de um anjo poderoso, alguém que pode dar a vida. E quando nós olhamos para Efésios, capítulo 1, verso 13, quem efetua o selamento
o selo de Deus no coração, é a obra do Espírito Santo. Portanto, na palavra de Deus, o Espírito Santo é o agente selador. E aqui, nós temos uma representação do Apocalipse, em forma de um anjo, de uma forma simbólica, dizendo da obra de Cristo, selando, fixando a verdade, de uma forma intelectual, de uma forma espiritual, para que ela possa estar arraigada na alma e possa permanecer para sempre no coração dos filhos de Deus. A outra pergunta: o que é o selo de Deus? Qual é o selo do Deus vivo que é colocado na fronte do seu povo? É um sinal que os anjos, mas não os olhos humanos, podem ler. Pois o anjo destruidor precisa ver este sinal de redenção. A mente inteligente tem visto o sinal da cruz do Calvário nos filhos e filhas adotivos do Senhor. É removido o pecado da transgressão da lei de Deus. Eles estão trajados com a veste nupcial e são obedientes e fiéis a todos os mandamentos de Deus.